Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadoras e vereadores, comunidade que nos assiste através do canal 16, da TV Câmara, comunidade aqui presentes, colegas da Brigada Militar. É uma satisfação imensa poder recebê-los aqui hoje, do Corpo de Bombeiros Militar. É uma satisfação muito grande em poder homenageá-los hoje aqui nessa casa. Quis Deus que justamente hoje, em que se vota o reajuste do funcionalismo municipal, nós possamos ter dentro da nossa casa funcionários públicos funcionários públicos do Estado do Rio Grande do Sul, que da mesma forma continuam com salários achatados, sem o reconhecimento do governo do Estado. Eu gostaria de agradecer aqui a presença dos nossos professores, Sargento Romero, Sargento Bastos, Sargento Jatir, Sargento Lemes e a Dona Rose, esposa do Sargento Lemes. É uma satisfação poder receber os senhores aqui. Ao Capitão Boscardim, do 3º BP Choque, subcomandante 3º BP Choque, Tenente Siqueira, Tenente Gil, Tenente Jonas, Sargento Volmiro, Soldado Fei Martinelli, Soldado Viviane, Eduardo Santana, Leonardo, Regis, Josias, Eduardo, João Carlos, Vitor Hugo, Adilson, Mário Adalberto, Guilherme e os colegas homenageados do Corpo de Bombeiros Militar, Soldado Alisson e Soldado Charline, assim como o Major Estevão e Tenente Jorge, que nos brindam. Ao Coronel Ciolim, comandante do CRPO Planalto, Major Saraiva, do Estado-Maior do CRPO Planalto, Tenente Coronel Marco, comandante do 3º RPMON, Major Jefferson, subcomandante do 3º RPMON, e ao Moisés aí do projeto social que a gente tem aqui no nosso município, o meu muito obrigado. Iniciamos esse grande expediente. Volto a dizer, é uma grande satisfação em poder estar aqui hoje. Agradeço à minha família, minha esposa Tatiana, ao meu filho Arthur, que sempre nos deram maior apoio para poder estarmos aqui, então é uma grande satisfação. Queremos falar um pouco sobre, muito rapidamente, quero falar principalmente para os servidores públicos. Esse nosso grande expediente vai ser muito breve, até pela homenagem que nós queremos fazer para os nossos colegas e para que depois a gente possa discutir o reajuste do funcionalismo. Então, os nossos colegas da Brigada Militar que aqui estão hoje estão engajados da mesma forma, porque também são funcionários públicos do Estado. São 15 meses de muito trabalho e o sentimento de que podemos fazer muito mais e, com certeza, fazer muito mais pela nossa comunidade. Quando ingressei na política, se dizia muito: você, vereador da Brigada, vai poder fazer muito pouco pela Brigada. Mas aqui nós temos um exemplo hoje. A quantidade de colegas que tem aqui e as famílias deles estão em Passo Fundo. Então podemos fazer muito mais pela família brigadiana. O principal de tudo é que somos prestadores de serviço na nossa essência. Enquanto na Brigada Militar, ao longo de 31 anos, e hoje, prestando serviço à comunidade passofundense como vereador eleito por essa cidade. Prestador de serviço na sua essência. Não somos políticos de profissão. Estamos na política para ajudar a nossa comunidade. Estamos indicando a concessão e a distinção de honra ao mérito a 4 policiais militares e a 2 bombeiros militares que foram os destaques com excelência em suas funções, pois são colegas, em especial do 3º RPMON, Sargento Lemes, Sargento Jatir, Sargento Bastos e Sargento Romero, que sempre pautaram em suas carreiras pelo comprometimento com a segurança pública. Então queremos agraciar logo em seguida segundo Sargento Paulo Luciano Pereira Lemes, segundo Sargento Lúcio Romero da Maia, segundo Sargento Jatir Almeida e segundo Sargento João Carlos de Oliveira Bastos. E também os colegas Charline
e Alisson da Silva, do Corpo de Bombeiros Militar. Colegas esses, eu vou ler aqui uma... Muito obrigado, vereador. A ocorrência a qual os colegas do Corpo de Bombeiros então atenderam, e por esse motivo nós estamos prestando essa homenagem. A SOP do 7º BPM foi acionada por populares para solicitar o salvamento de uma criança de 1 ano e 10 meses. A criança havia caído em uma piscina, em tempo desconhecido pelos familiares, e removida ao lado externo da mesma durante a ligação ao 193. Momento em que foi acionado o 192, a SOP foi informada que a ambulância do SAMU estava em atendimento e resgate. A soldado Charlize e o soldado Alisson, que saía de expediente, equiparam-se e foram ao atendimento e no local encontraram então a vítima instável, regurgitando pela boca, perdendo de esfíncter, taquicárdica, consciente, porém respondendo somente a estímulos dolorosos. Boca cianótica, abertura de vias aéreas, manobras de ventilação e conduzida com brevidade ao Hospital São Vicente de Paulo. É notória a coragem e a abnegação em salvar que move os soldados do Corpo de Bombeiros do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, que atuaram nessa ocorrência mesmo sem viatura adequada, fizeram o seu melhor e conseguiram ter êxito no salvamento da criança. Ambos embarcaram na viatura e, com auxílio apenas de uma mochila de pré-atendimento hospitalar, foram até o endereço. Demonstraram amor ao próximo, perspicácia, técnica, decisão rápida e o sentimento vocacional de fazer sempre que possível o seu melhor diante das adversidades e problemas que enfrentamos. Quando encontramos várias ocorrências em andamento ao mesmo tempo, os militares então agiram com sentimento de empatia e dedicaram-se em resolver o problema da melhor maneira possível. Sendo que lograram êxito, pois o menino passa bem e não ficará com nenhuma sequela. Segundo informaram-me nessa... Aí vem o restante da ocorrência. Mas o que nós queremos aqui demonstrar, então, é o nosso agradecimento a Charline e o Alisson pelo atendimento breve que foi prestado a essa criança e, graças a Deus, a família pode, então, hoje, ter ela ao seu lado. Meu muito obrigado a vocês dois. Também gostaríamos de homenagear o efetivo do 3º Batalhão de Polícia de Choque, tendo em vista que no ano passado muitos estavam na Operação Veraneio, alguns em férias e em outras operações decorrentes do trabalho e da operacionalidade do 3º BP Choque. São eles o Tenente João Carlos Siqueira de Moura, soldado Ian Terres de Souza, Eduardo Martins dos Santos, Viviane Borges Siqueira, Mário Adalberto dos Santos Fernandes, Guilherme Hansen de Paula, Adilson Jorge Ovninski Júnior, Josias Nascimento Camargo, Regis Andreata Boff, Leonardo Pinto Oliveira, Eduardo Santana e Vitor Hugo Marafon, assim como o soldado Alisson de Moraes, Coronel Ciolim, que hoje está então lá no Comando Regional de Polícia Ostensiva. O nosso muito obrigado. Em seguida, capitão Boscardino, nós faremos a entrega ali no plenarinho então da Câmara de Vereadores, junto com os nossos colegas então, Sargento Romero, Sargento Basso, Sargento Jatir, Sargento Lemes e também a Charline e o Alisson. Também gostaria de agradecer e dar o meu muito obrigado às pessoas que estão junto conosco lá no gabinete, o Damin, o Enx e a Luci, sempre batalhando, tentando resolver os problemas e as demandas que nos chegam até o nosso gabinete. O meu muito obrigado. Gostaríamos também de informar sobre as demandas que foram atendidas ao longo desses 15 meses. Algumas dessas demandas. Então temos ali o antes e o depois em algumas das demandas que foram acolhidas pelo Executivo e o nosso muito obrigado, porque estamos ajudando a comunidade. E as principais ações do nosso mandato são 56 indicações, 160 pedidos de providência, 8 moções, 8 projetos de lei, 18 votos de louvor, em sua grande maioria, o nosso efetivo da Brigada Militar. Porque eu sempre digo, hoje eu estou vereador, e se estou vereador é por conta da minha carreira na Brigada Militar. Não somos piores nem melhores, apenas diferentes. 15 emendas à LDO, e essas proposições, então nós fizemos um pequeno gráfico,
para demonstrar a atuação do nosso mandato. E também a área geográfica de atuação em 2021 e 2022. Podemos ver que em todas as regiões do nosso município, não somos vereadores de um bairro, somos vereadores da nossa cidade. Algumas das ações que participamos então do mandato. Tivemos uma moção junto com o ProArmas Rio Grande do Sul, tendo em vista a relação então dos caçadores esportistas, CACs, para que nós possamos ver essas pessoas de bem como pessoas que têm a condição, principalmente técnico e psicológica, de poder transitar, capitão Boscardim, pelas ruas e pelas nossas cidades com armas de fogo. Pessoas que são capacitadas, pessoas que passam por uma gama muito grande de exames, né? E que podem sim, então, segundo lá o pessoal que está fazendo o estudo do ProArmas, que podem então conduzir essas armas até em condições de poder levar o seu acervo, né? Estivemos também na cidade de Porto Alegre, lutando contra a aprovação do PLC 378. PLC 378 que congelou os nossos salários. E é por isso que nós estamos falando hoje aqui, funcionários públicos do município. O que nós não queremos é congelar os salários dos senhores, fazer e colocar, principalmente contra magistério e servidores do quadro geral, porque todos são servidores públicos do município, independente da função que exerçam, todos são funcionários públicos municipais. Estivemos também em Porto Alegre, levando pautas à nossa bancada do PDT, junto à deputada Juliana Brizola, com demandas da segurança pública relacionadas a plano de carreira e modernização da nossa carreira dentro da Brigada Militar. Rever a alíquota da Previdência que nos foi imputada, sem ao menos discutirmos essa alíquota da Previdência. Coincidência que foi feito também aqui nessa Casa Legislativa contra o funcionário público. E pelas perdas que tivemos ao longo desses quase 8 anos, sem aumento real no nosso vencimento. E agora se propõe, então, 6%, que sequer atinge a demanda da inflação do ano passado. O IPCA de 10,6% e querem oferecer 6% para nós. Então, estão colocando o nariz de palhaço em nós, e nós não vamos aceitar isso. Estivemos também participando no dia 8 de março, dia, então, de apoiar as mulheres na luta por mais respeito, direitos, igualdade e um tratamento não diferenciado, mas um tratamento que seja voltado a políticas, principalmente para as mulheres. Não podemos simplesmente chegar aqui e dizer que a gente está apoiando as mulheres em várias ações e quando elas precisam, a gente vira as costas. Então, a gente está aqui sempre lutando pelas mulheres. 23 de março estivemos aqui também em uma reunião onde teve o CMP e mais alguns funcionários públicos demandando, então, e a gente destaca sempre, principalmente a valorização do funcionário público. A valorização dos professores, sejam estaduais, municipais, porque tiveram que se readequar, aprender novamente a lecionar da forma que foi muito rápido, né? Aprender a mexer então com as tecnologias. O professor está acostumado a ir lá no quadro, passar a matéria e depois fazer as retificações que têm que ser realizadas. E não é isso que foi feito, foi tudo a toque de caixa, e o que a gente espera sempre é o reconhecimento sendo feito para os professores e aos funcionários públicos. No dia 24 de março estivemos visitando colegas em Carazinho para obter informações sobre implementações, e ontem nós tivemos o CRPO falando sobre isso, implementações de melhoria na segurança pública dos municípios. E estivemos reunidos então com representantes do Poder Executivo e do Legislativo daquele município. Gostaria de brevemente aqui falar um pouquinho sobre, dizer que primeiro de tudo, eu sou funcionário público. Há 31 anos, funcionário público. Sempre lutando pela nossa categoria. Sempre trabalhando, principalmente, a nossa bandeira principal não é andar pela rua falando do que nós fazemos. Efetivamente nós temos que fazer. É produzir, defender a comunidade, defender a sociedade. E não existe ninguém que faça um juramento, vereador Ernesto, em defender as pessoas, mesmo com o risco da própria vida.
E esses homens e mulheres que aqui estão fazem isso, no momento em que inclui na Brigada Militar. Então, por isso, a nossa melhor continência sempre para a Brigada Militar, porque eu volto a dizer, primeiro de tudo, antes de ser vereador, eu sou policial militar e com muita honra eu envergo a farda e enverguei minha farda. Falo para minha mulher sempre, tenho saudades, vereadora, tenho saudades da farda, mas alguém tem que fazer alguma coisa por nós, e se alguém tem que fazer, vamos botar o peito na água, porque medo a gente nunca teve. Sou esposo de professora, por isso eu sei o que se passa, eu sei o que o magistério passa, porque ela me conta sempre os anseios que a carreira do magistério tem. Então, jamais nós podemos esquecer de onde nós viemos e aonde nós queremos chegar. Então a gente tem que saber aonde nós pisamos e com força para saber onde queremos chegar. E sou professor com muito orgulho. Então sabemos exatamente aonde que o calo aperta, aonde, quando chega na metade do mês e você tem que recorrer a um banco pedir empréstimo, quando o poder executivo do município e do estado deveriam estar dando condições para que você não precisasse fazer isso. Dignidade salarial é o principal, dignidade para as nossas famílias, dignidade para as pessoas. Fiz um pequeno texto. Infelizmente lutamos em uma guerra desleal. Uma guerra que, ao invés de lutarmos para agregar, parece que o intuito é dividir sempre. Venho de um meio onde a camaradagem e o respeito, e principalmente a hombridade, são características de pessoas justas e que não pensam apenas em si próprio. Não adianta apenas palavras soltas ao vento e o discurso de que tento fazer o melhor, desde que o melhor sirva para me manter no poder. Poder esse que sempre emanou do povo e tem que ser trabalhado em e para o povo. Hoje, aqui, represento o funcionalismo público. Antes que digam que é um discurso populista, lhes digo que é o puro reflexo da angústia de quem já passou por isso em frente à Assembleia Legislativa, saindo de Passo Fundo e lutar pelos seus direitos, por mais que os deputados não nos ouvissem, mas lá nós estávamos. Esperamos que nessa Casa Legislativa os vereadores possam os ouvir. Servidor público é muito chamado de privilegiado. Privilégio este, que temos a certeza de que existe apenas na cabeça de oportunistas, porque sair de casa todos os dias pela manhã e ensinar e educar, dedicar sua vida pela vida dos outros, a sua vida pelo patrimônio dos outros. Isso é privilégio? Se é privilégio, não sabemos o que é então passar mal. Pois muitas pessoas que escutam essas críticas feitas somente com a finalidade de desconstruir, que desconhecem a realidade do funcionalismo, pois nunca tiveram que requerer um aumento em todas as esferas, sejam elas municipal, estadual e federal. Quando falam em demagogia, falam olhando única e exclusivamente para seus próprios umbigos. Tenho o maior orgulho, e aqui eu falo em alto e bom som, tenho o maior orgulho em ser brigadiano, que luto e sempre lutarei pela minha categoria, pelo funcionalismo. Trago comigo esse orgulho por ter no meu pai um exemplo, no meu irmão, que também foi policial militar, e no meu avô, que foi do Exército. Minha esposa, que é professora, todos os dias eu acompanho, como eu falei anteriormente, a angústia dos professores pela falta de reconhecimento. Cidade educadora, primeiro de tudo, ela valoriza o seu educador. Gostaria também de dizer que na maioria das vezes me sinto constrangido, com as mãos e os pés amarrados, sem poder fazer nada, vereador Ernesto. Quando chego nessa casa, confesso aos senhores e senhoras, há 2 dias eu não durmo. A minha esposa sabe disso, há 2 dias, pensando em como será a votação de hoje aqui dentro.
Pouco me interessa, muitos aqui podem estar pensando que pouco interessa essa pauta do funcionalismo, mas interessa sim, porque nada funciona na municipalidade se não tivermos o funcionalismo. Lembro de políticos que disseram, e não foi nenhum e nem dois, os mais antigos sabem disso, eu não preciso do funcionalismo para me eleger. E a gente sabe o que aconteceu com eles logo em seguida. Não se reelegeram. E depois tiveram a resposta, então, nas urnas. Esse é o momento de não me isentar. Dizer de que lado eu estou. E saber de onde eu vim. Cargos são passageiros. Políticos estão nessa condição momentaneamente. Mas os funcionários públicos, esses permanecem. E sempre vão estar prestando o seu serviço à comunidade. Nossa missão principal aqui, nessa Câmara de Vereadores, como na minha vida, trabalhar sempre pelas pessoas de bem da nossa comunidade. E por que não dizer, aqui dentro, sempre combatendo o bom combate. Miqueias, por gentileza, se tu puder passar um videozinho aí. É rapidinho, é um vídeo de 1 minuto e pouco, por gentileza. Boa tarde, nobres vereadores. Gostaria de agradecer primeiramente o espaço concedido, então, pelo vereador Trindade em seu grande expediente, para que os professores municipais, através do CNP Sindicato, deixassem a sua mensagem nesse dia tão triste para nós, professores da rede pública do município de Passo Fundo. Cabe lembrar que, desde 2018, estamos recebendo por completivo. E quando esta casa aprovou o completivo, muitos vereadores vieram até nós e falaram que era emergencial. Naquela oportunidade, apenas cerca de 1 dúzia de professores recebiam dessa forma. E a gente sempre denunciou que o completivo era um ataque ao plano de carreira do Magistério Público Municipal. Hoje, 2022, com um piso nacional de 33,24, e nós recebendo míseros 7%, colocam cerca de 130 professores recebendo por completivo. Isso ocorre porque tanto o governo Luciano Azevedo quanto o Pedro Almeida são relutantes em tratar de forma diferente o quadro geral e o magistério, negando a lei do piso e não reaplicando as verbas do Fundeb na valorização dos professores municipais da nossa cidade. Enquanto nós continuarmos com essa prática, essa tendência vai aumentar e os nossos salários estarão cada vez mais defasados. Nós precisamos que isso urgentemente seja revisto, para que, de fato, uma cidade educadora passe a valorizar seus professores. Muito obrigado. Eu agradeço a todos, a presença de todos aqui, não vou me estender, porque eu sei que é uma tarde muito importante para a maioria do funcionalismo, e também gostaria de agradecer a presença do Tenente Raul Mesquita, nosso grande amigo, dona Adriana, muito obrigado pela presença, ao Padilha, presidente do PDT, é uma satisfação em poder receber o senhor aqui, a Toline, nosso amigo, é importante a presença de todos, e muito importante nos lembrarmos, principalmente, que num momento difícil como esse que se apresenta, um momento em que se tem que escolher, praticamente ficar entre a cruz e a espada. Nós temos que ter certeza que de migalhas nós não podemos viver. Não é simplesmente nos jogando alguma coisa que nós temos a obrigação de aceitar. Nós temos que saber que vocês, funcionários públicos nesse momento, vocês têm que ter o reconhecimento do Executivo. O reconhecimento desses que estão aqui, que vocês colocaram aqui. E quando nós falamos em projetos, nós temos que cobrar, sim, aqueles que fazem as leis. Aquelas pessoas que legislam, pelos senhores e pelas senhoras. Então, esse é o momento. E quando se fala em demagogia, demagogia é virar as costas para vocês, que faz com que a máquina funcione. Eu gostaria de pedir para que os colegas da Brigada Militar pudessem dirigir ao plenarinho, que nós vamos fazer a entrega das distinções aos senhores. O meu muito obrigado e vamos à luta! A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município.
A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.